Olá, pessoal. Vocês já pararam para pensar, né, de onde vem todos os alimentos que vocês adquirem, que consomem no dia a dia? Pois é, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso na nossa aula sobre agricultura brasileira. Vamos nessa? Pois bem, essa é mais uma aula do Conquiste Seus Sonhos, preparatório para o Enem, voltado para a área de geografia, tá certo? Claro que a geografia, ela vai dentro das ciências humanas, que vai envolver aí também outras áreas do conhecimento, mas a gente vai trazer aí um foco maior nessa questão da agricultura brasileira partindo do olhar geográfico, tá certo? Então vamos nessa. Mas antes da gente iniciar o nosso assunto, né, sobre a agricultura brasileira, já vão aí se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, para que essas aulas cheguem aí para mais pessoas e que o conhecimento ele aí se multiplique cada vez mais, tá bom? Então vamos nessa, né? Agricultura brasileira. Primeiro é importante a gente entender o que seria a agricultura, tá? Quando a gente fala de agricultura, a gente traz a informação em relação à plantação de algo, tá? E aí essa agricultura, ela está diretamente ligada à produção, né? Principalmente de alimentos. A gente sabe que tem a plantação de algumas árvores para a indústria, não só para a questão do alimento, produção de alimento, mas também para a produção de móveis, por exemplo, né, a partir da madeira, etc. Tá bom? E aí a gente vai navegar um pouco sobre a agricultura brasileira, tentar entender aí como são as dinâmicas e compreender o porquê de alguns fatores aí acontecerem nos anos, né, por exemplo, o aumento de determinado produto e etc., partindo das reflexões sobre o nosso país, né, sobre o Brasil. Bom, e aí a gente vai ter a agricultura, que a gente chama de agricultura de subsistência, tá? E aí essa agricultura de subsistência, ela está conectada, ela está ligada, né, à produção que as famílias, elas realizam para o próprio consumo, tá? Isso é muito comum, né? E no Brasil a gente vai ter bastante produção para subsistência, né? E aí essas famílias, elas vão, né, pegam um pedaço de terra que elas têm, produz determinados alimentos de acordo com a sua localização geográfica, e a partir disso elas retiram esse alimento e consomem. E aí o excesso, né, quando consegue ter uma produção boa naquele ano, o excesso dessa produção é comercializado, tá? E a partir desse comércio, essas famílias adquirem dinheiro para ter acesso a outros alimentos que eles não produzem. Esse é um ciclo aí de produção e de aquisição de alimentos que vai acontecendo aí. E aí no Brasil a gente vai ter, por exemplo, a agricultura familiar, partindo, por exemplo, dos assentamentos rurais, né, que são conquistas, partindo aí do MST, que é o Movimento Sem Terra no Brasil. E aí são conquistas, né, de pessoas, de famílias que buscam terra para produção. E aí essas famílias, dentro da agricultura familiar, ou seja, a família que participa da produção, né, o pai, a mãe, os filhos, irmãos, etc., toda a família, ela vai estar ali produzindo para tirar seu alimento, né, para sobreviver, por isso que é subsistência, e a partir disso o excesso comercializar. E aí vocês sabiam que boa parte dos alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia vem dessa produção? Pois é, né? Nós, brasileiros, nós consumimos boa parte dos nossos alimentos, mas é como eu falo assim, esses alimentos não industrializados, tá? Porque tem os alimentos que vendem em lata, caixinhas, né? Que são os industrializados, mas tem os alimentos que a gente adquire nas feiras, livres, né? Até mesmo nos supermercados, mas o alimento em si, a fruta, legumes, in natura, vamos dizer assim, boa parte desses alimentos vem da agricultura familiar, tá certo? Porque a produção em grande escala, ela vai mais para exportação, né? Vai mais para as indústrias, que a gente vai falar um pouquinho, que é dentro da questão do agronegócio, tá? Mas antes de entrar nesse foco, vamos falar um pouco da agricultura de conservação,
que vai dar origem à agricultura sustentável. Então, o que acontece? Quando a gente tem a produção para subsistência, a gente vai ter uma produção ali que não faz muito uso, ou quase zero, de máquinas, né? E aí é uma produção mais de conservação. Por quê? Porque o trabalho no solo, ele não vai degradar tanto, porque essa produção ela é feita ali de forma ainda manual, né? Pegar ali a enxada, né? Fazer todo o processo ali de limpar a terra, de ir lá e colocar o grão nas covas e fazer a plantação ali que vai ajudar na conservação, né, do solo e naturalmente aí de todo o ecossistema, de todo o ambiente que vai estar ali presente. E aí essa agricultura de conservação ela é muito importante, porque ela vai contribuir para que a gente tenha o menor possível de degradação ambiental. E aí vai dar entrada aí nessa questão da agricultura sustentável. A gente pode sim produzir de forma sustentável. A gente pode até mesmo fazer uso de tecnologias, de técnicas mais aprimoradas, vamos dizer assim, né, de maquinário, de forma que a gente não está tratando a degradação ao ambiente, tá? Mas claro, tem todo um contexto de forma de uso, do tipo de máquina, e tudo isso são estudados, já existem várias formas de a gente conseguir produzir sem agredir tanto o meio ambiente, que é fundamental aí para que a gente tenha uma natureza saudável e que essa natureza saudável ela possa aí nos proporcionar também alimentos saudáveis e uma vida saudável, tá bom? E aí, partindo de um outro ângulo, a gente vai ter o agronegócio. E aí sim, a gente vai ter uma produção em grande escala, tá? Esse agronegócio é o quê? É a produção a produção em grande quantidade, né? E essa produção, ela vai aí ser para as indústrias e para a exportação, né? Então, o Brasil, ele é um dos principais exportadores de alimentos do mundo, né? A gente pode dizer aí que o Brasil é um dos que alimentam a população no mundo inteiro, porque a gente exporta bastante. E isso vai trazer aí alguns conflitos no território brasileiro, por exemplo, da não reforma agrária. Que a reforma agrária seria, grosso modo falando, né, de uma forma assim geral, seria a distribuição das terras. Se pegar as terras e distribuir para as famílias que querem trabalhar nas terras, que querem produzir, né, nessas terras, ou produzir, ou criar animais, enfim, fazer uso, utilizar essas terras para a produção de alimentos. E aí, como a gente é um país ainda muito... nossa economia, na verdade, ela é voltada para a produção, né, rural, vamos dizer assim, para a agropecuária, a gente vai ter aí muitas terras concentradas na mão dos latifundiários, ok? E isso faz com que a gente tenha uma alta produção em grande escala, porém essa produção em grande escala é o que vai manter a economia do Brasil, porque são esses produtos que vão aí fazer o capital de giro de forma econômica a nível internacional. A gente vai ter aí a comercialização para o exterior. Por isso que esses alimentos acabam chegando para a gente de forma mais cara, porque a gente fornece a matéria-prima, né, para esses outros lugares, para esses outros países, e a gente acaba adquirindo esses produtos de forma mais cara, porque já foram transformados, né, para chegar daquela forma embalada e tudo mais, tá certo? E aí o agronegócio é uma área da economia, uma das principais áreas econômicas do Brasil, né? É o que vai gerando aí o capital de giro aí que vai transformando a economia do nosso país. É tanto que você deve ter observado, quando falam nos jornais de economia, fala, né, o preço da soja, o preço do milho. Então, tudo isso aí que vai influenciando a nossa economia brasileira. A gente precisa avançar nesse sentido, né, trazer outras alternativas, mas a nossa principal produção é dentro desse contexto, né, do agronegócio, tá? Produção em grande escala para exportação. A gente vai ver um pouquinho, falar mais detalhadamente sobre isso, ok? Mas aí, antes disso, a gente precisa entender as características que eu falei da agricultura, né? E aí a gente vai ter a agricultura, que é a plantação, e a agropecuária, que é algo mais completo, vamos dizer assim.
A agropecuária ela vai envolver tudo que for de produção de alimentos, tá? No caso do alimento, primeiro, da matéria-prima, vamos dizer assim. Quando a gente fala agropecuária, a gente está falando de plantação de alimentos mais criação de animais. Então, plantação, pecuária, criação de animais. Por isso que eu falei que é mais completo, que a gente vai ter a plantação, né, desses alimentos e a produção de animais para alimentos também. Aí a gente vai ter no Brasil, por exemplo, muita criação de boi, né? A gente exporta muito carne bovina, frango, né? As aves, né? O frango também é um dos animais que a gente mais exporta em termos de alimento, né? E aí, nesse contexto, a gente vai ter a agropecuária, tá certo? Agropecuária, quando a gente fala agropecuária, a gente está se referindo tanto à plantação de alimentos como à criação de animais para comercialização, ou não, né? Também tem a questão da subsistência, como a gente já comentou há pouco, ok? Bom, e aí, a gente vai ter aí a importância, né, da agropecuária no Brasil, como eu tinha falado anteriormente para vocês. A gente vai ter nossa economia voltada para a agropecuária, né, para a produção de alimentos. E aí, isso é histórico, tá certo? Desde o período colonial, né, desde que o Brasil foi ocupado, né, e aí a gente vai ter todo um contexto econômico voltado para a produção de alimentos, certo? E aí no período colonial a gente vai ter como um dos as principais produções no Brasil da cana-de-açúcar, no litoral brasileiro. Então, assim, até hoje, claro, a gente tem ainda, o Brasil produz bastante cana-de-açúcar, que é a produção do açúcar e do álcool, né, que é retirada aí da cana-de-açúcar. E aí isso vem no contexto histórico. Primeiro a gente começou aí com a cana-de-açúcar e isso foi avançando. Na medida que a gente foi avançando o território brasileiro em termos de colonização, a gente vai ter aí a modificação, né, do território brasileiro, no sentido de que a gente tem um território muito extenso. Isso faz com que a gente tenha uma diversidade, né, de vegetação. Então, cada lugarzinho do Brasil, a gente vai ter aí suas características específicas. Então, são vegetações diferentes, solos diferentes, né, variados. E isso vai contribuindo aí para a gente ter outros tipos de cultura, né, além da cana-de-açúcar. E aí a agropecuária é importantíssimo para o PIB nacional, né, que eu tinha comentado com vocês, a economia brasileira, ela tem a base na questão da produção agrícola, né, na agropecuária. E aí a gente vai ter o Brasil como um dos principais, né, produtores e exportadores de soja e milho e a criação bovina, como eu comentei. E aí nossos principais consumidores, né, os que mais compram do Brasil essas produções, é a China e os Estados Unidos, tá? Então, assim, a gente já teve o período, falando historicamente, o período mais forte aí de produção da cana-de-açúcar, e aí depois a gente teve a questão do café, né, o período do café também muito forte, e aí vinculado à questão da produção bovina, e aí vem a questão do leite, enfim. E a gente foi avançando, e nas últimas décadas aí a gente vai ter a soja como uma plantação, uma das plantações principais no Brasil, né, na atualidade, a soja, porque a China é uma das nossas principais consumidoras de soja. Então, essa visão aí da soja, ela tem tomado uma dimensão bastante significativa no território brasileiro, inclusive até em algumas áreas onde a gente vai ter, historicamente, a plantação de cana-de-açúcar, sendo aí substituída pela plantação de soja devido ao mercado internacional, né, de alto consumo desse produto, tá bom? Então, assim, a questão da agropecuária, ela também vai andar, né, com a questão do mercado internacional. Por isso que a gente está aí cada vez mais falando da questão de globalização e tudo mais, porque a gente vai ter essas conexões, né, econômicas. E aí, como o Brasil é um dos principais fornecedores de alimentos, né, do mundo, né, a gente fornece alimento para o mundo inteiro,
a gente vai ter aí essa dinâmica de produção indo de acordo com a demanda internacional, que no caso aí a soja está sendo aí a visionária no momento, devido à China estar consumindo bastante esse grão, tá bom? Então, a gente precisa ter em mente, e essa plantação de soja, ela vai estar sendo encontrada principalmente na região central do Brasil, tá? No centro-oeste ali, indo em direção ao norte do nosso país, né? A gente vai ter aí vários hectares de plantação de soja ocorrendo nesse contexto, tá bom? E, continuando, a gente vai ter a questão da agricultura brasileira em termos de fronteira, né? A gente vai ter aí as fronteiras agrícolas, que são utilizadas para a produção da agropecuária. Então, a gente vai ter essa questão que eu falei para vocês, a dimensão territorial e essas dinâmicas de diferenciações de solo, né, de vegetação, climática, inclusive, né, principalmente, que é o que vai definir qual tipo de vegetação que a gente vai ter, o tipo de solo e tudo mais, dentro do contexto geográfico. E aí essas fronteiras agrícolas, elas vão permear e trazer essa variedade de produção, tá? Então, em alguns locais a gente vai ter mais a cana-de-açúcar, outro café, o milho, a soja, e aí tem locais que a gente vai ter mais propício para a pecuária, né, para a criação de bois, de aves e tudo mais. E, em consequência de tudo isso, a gente vai ter a degradação do solo, né? Por quê? Porque para a gente ter uma plantação em grande escala, a gente precisa desmatar, e isso vai causar todo um desequilíbrio ecológico, né? A natureza ela vai aí sentir, vai sofrer com toda essa movimentação que vai acontecendo ali. Então, a gente vai ter aí desmatamento, vai ter a contribuição para o processo de desertificação. E essa desertificação é justamente esse desmatamento que ocorre na nossa vegetação. E essas áreas elas vão ficando desertificadas, ou seja, vão ficando ali o solo exposto. E esse solo ele vai perdendo os nutrientes, porque ele vai sendo aí degradado, né? Ele vai sofrer, ele vai sofrendo aí com o desmatamento, com a produção. Então, se a gente desmatar e ficar plantando ali naquele solo, né, cultivando sem ser a vegetação nativa, sem ter esse equilíbrio ecológico, a gente vai acabar aí degradando o solo e fazendo com que esse solo ele deixe de ser tão fértil, né? Claro que hoje tem tecnologia que a gente consegue aí tentar reverter essa situação do solo fértil, mas demora muito tempo e a gente acaba utilizando bastante produtos para isso, então não é aconselhável a gente sair destruindo tudo e tentar resolver aí dessa forma, né? O mais correto mesmo seria a gente ter o equilíbrio. A gente vai ter desmatamento, mas ao mesmo tempo não em grande escala, de forma que a gente consiga produzir e manter aí a natureza primeira, que é a vegetação natural de cada local, tá? E nesse processo de desmatamento no Brasil, a gente vai ter aí o cerrado, né? Um dos principais vegetações aí que mais tem sofrido nos últimos tempos em relação à degradação ambiental, justamente porque a gente está tendo aí essa questão da plantação em grande escala de soja. Então, se você for observar, né, que mora nessas áreas do Cerrado, já deve ter observado, né, muitas áreas com plantações específicas de latifundiários, e aí a nossa vegetação Cerrado está ficando em extinção, assim como a Caatinga também está sofrendo bastante aí com o desmatamento, principalmente para a produção de soja, cana-de-açúcar, que já é uma questão histórica mesmo, que a gente já vai ter desde o período colonial acontecendo, e a criação de animais, tá? Também a gente vai ter aí, nesse contexto de degradação ambiental em todo o nosso país, sem contar aí os desmatamentos que ocorrem no sul do Brasil e no norte. A gente sabe aí que o norte também tem sofrido bastante com o desmatamento para a exploração da matéria-prima e também de plantações ali que vão ocorrendo, tá bom? E a gente precisa se atentar a essas questões. E aí, como eu falei no início,
vai refletir aí no preço de alimentos. Mas antes de a gente continuar, não esqueçam, né, conquiste seus sonhos, né, se inscreva no nosso canal, convide outras pessoas também a se inscreverem, acompanharem nossas aulas, né, para a gente trocar aí conhecimento e cada vez mais conquistar aí nossos objetivos, que é a aprovação, principalmente nesse caso aí direcionado para o Enem, ok? Bom, e aí eu tinha falado a questão dos preços, né, dos alimentos. Você já deve, todo ano é uma novidade, ou é um ano é o feijão que fica caro, no outro ano é o tomate, e assim a gente vai ter nessa dinâmica, o leite. Então, tudo isso vai de acordo com a questão da produção em grande escala e a questão climática. Todo ano a gente vai ter alguns fenômenos acontecendo. Por quê? Porque a gente está provocando desequilíbrio na natureza, tá? Então, quanto mais a gente degrada a natureza, a gente vai ter esses desequilíbrios acontecendo. E aí, claro, as consequências vão vir pra gente, né? A natureza, ela vai tentar andar no seu fluxo normal, natural. E para isso, a gente vai acabar, né, sofrendo as nossas consequências. São consequências das nossas ações, tá? Então, assim, tem períodos do ano que chove muito nessa região onde está produzindo. E o grande produtor, o latifundiário, ele não perde, economicamente falando, ele não perde. Então, toda essa questão a produção não foi boa esse ano porque choveu demais e aí a gente perdeu boa parte da produção. Quem vai pagar por isso somos nós, não é quem produziu, mas somos nós, consumidores, né? E a gente paga dobrado, né? Vamos dizer assim, porque essa produção era para ser vendida para fora do país, aí não foi em grande escala, porque, né, a gente teve o evento de grande chuva, que acabou prejudicando essa plantação, e aí o grande latifundiário não vai perder isso, ele vai repassar o valor para o que ele foi produzido, e aí vai chegar mais caro na indústria, que vai chegar mais caro para a gente. Então tem todo um ciclo aí acontecendo, onde no final quem vai ser prejudicado somos nós, sociedade, quando a gente vai consumir esses produtos, né? E assim, isso é mais grave quando afeta os produtos básicos da nossa alimentação do dia a dia, né? Então, assim, e aí vem a questão da dinâmica econômica do país também, que vai sendo afetado, tudo isso vai gerando um ciclo aí de problemáticas que a gente vai acabar sentindo aí no bolso e na nossa alimentação. Por isso que é tão importante a gente entender, buscar compreender essa questão, como é que funciona a agricultura brasileira. E de preferência a gente puder produzir nosso próprio alimento seria perfeito, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem terra e nem todo mundo tem como produzir seu próprio alimento. Então a gente depende muito aí de quem produz. E vamos valorizar cada vez mais o pequeno agricultor, que é ele que é o que nos fornece os nossos alimentos aí no dia a dia, mais do que o grande latifundiário, tá bom? Pois bem, e aí, partindo aí para análises, né, a agricultura brasileira, caem várias questões no Enem cobrando aí sobre essa dinâmica no Brasil, né? E aí eu trago para vocês essa questão de Enem, que foi em 2020, que diz o seguinte: a soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas 3 décadas e corresponde a 49% da área plantada em grãos do país. Veja aí, né, que eu vim dizendo aí para vocês durante a aula, né? A soja, ela tá aí ganhando espaço, tem crescido bastante. E aí a questão do Enem está trazendo justamente essa afirmação, né? 49% é muita coisa mesmo, né, de produção aí no nosso país. E aí o aumento da produtividade está associado aos avanços tecnológicos, ao manejo e à eficiência dos produtores. Porque como é um grão que tem demandado bastante comércio, né, internacional, então tem se investido muito também nesse tipo de produção, tá bom? E aí o grão, ele é componente essencial na fabricação de rações animais e com uso crescente na alimentação humana, encontra-se em franco crescimento. A soja, a gente sabe que é um dos principais alimentos aí de vários animais, mas também ela está presente em praticamente quase tudo que a gente consome embalado, né? Se você for pegar aí produtos embalados, você vai ver que boa parte deles leva
na sua composição a soja, tá? Bom, e aí o que a questão quer? Ela está afirmando da produção da soja, né, que cresceu bastante, do alto investimento que tem se colocado, e aí uma causa para o crescimento no Brasil da produção agrícola específica no texto é o A, né? Então, traz a afirmação da soja, do crescimento, e aí ele pede aí para a gente dizer qual é a causa, uma causa para o crescimento dessa produção no Brasil que está contida no texto. Aí tem como alternativa aí, ampliação da qualidade de vida no campo. Não, né? Em nenhum momento o texto fala sobre isso e a gente precisa saber e entender que a soja não traz nenhuma qualidade de vida no campo, pelo contrário. A gente traz aí desocupação de terras, né? Que o pequeno agricultor perde terras para o latifúndio, né? Ou por bem ou por mal, infelizmente, né? Se o latifundiário tiver interesse em determinadas terras, eles vão tentar de alguma forma ter essas terras, então não traz qualidade, pelo contrário, traz muito conflito de terras, né? Conflito no campo. Os grandes conflitos no campo vem justamente dessa questão da divisão de terras, da falta de divisão e da posse, né? De terra aí muitas vezes forçada, tá? Então não é a resposta. A letra B diz priorização do crédito ao pequeno produtor. Também não, a gente sabe que o pequeno agricultor não produz soja, até porque ele não tem comércio para soja, e, enfim, é o grande produtor, então não é a resposta correta. Letra C, aumento do emprego de mão de obra informal. Também não, né? A gente sabe que não tem isso, pelo contrário, né? A gente vai ter aí cada vez mais desemprego no campo, até porque as máquinas é quem fazem boa parte dessa produção do latifúndio, então não gera, tá, emprego. Letra D, aplicação de leis que viabilizam a distribuição de terras muito menos, pelo contrário, gera mais concentração de terra, né, porque o latifúndio é quem vai produzir a soja. E letra E, desenvolvimento de métodos que incrementam o cultivo, que é a resposta correta. Como existe uma alta demanda de consumo, né, principalmente do exterior aí, da soja, do grão de soja, a gente vai ter mais investimento. E o próprio texto já fala sobre isso, né? O texto afirma, né, que o aumento da produtividade está associado aos avanços tecnológicos e ao manejo e à eficiência dos produtores. Então, assim, existe um grande investimento nessa produção. Então, tem ocorrido métodos, investimentos, inclusive financiamentos do latifundiário nas universidades, nas faculdades, para estudarem e trazerem alternativas de mais melhoria, né, cada vez melhorias para a produção da soja, tá bom? Então, a resposta aí seria a letra E, desenvolvimento de métodos que incrementam o cultivo do grão soja, ok? Bom, é isso, né, que eu quis trazer para vocês, né, para a gente conversar um pouco sobre essa questão aí da produção da agricultura, da agropecuária, né, falando aí de alimentos, de produção de alimentos e também da criação de animais. Essa foi mais uma aula aí para o Conquiste Seus Sonhos, preparatória para o Enem. Espero que vocês tenham gostado, tenham aí aprendido um pouco comigo, né, do que eu tenho para passar para vocês, e até a próxima aula.